Na ministração da palavra. Quantos gostaram dessa cantata? Eu particularmente fiquei orgulhoso, mais uma vez, né? Chique, hein? Chique. Parabéns a todos e todas. Isso é fruto de muito esforço, muito ensaio, muita dedicação. Eles abriram mão de tempo em família, de descanso, para poder apresentar tudo isso ao Senhor. E eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e abra o teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pelo que já recebemos através dessa cantata. E agora, Deus, queremos continuar sendo abençoados através da tua palavra. Neste clima natalino, nesse tempo de festa, meu Deus, nós queremos trazer esta palavra para que nós possamos realmente entender o verdadeiro espírito do Natal. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós, Senhor, e que de alguma forma sejamos abençoados, que de alguma forma sejamos transformados, edificados, fortalecidos, despertados pela tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória dele, nós oramos em concordância, por isso juntos dizemos amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Muito bem, então o tema desta noite, o título desta mensagem é Kenosis, o verdadeiro espírito do Natal. E eu coloquei o termo espírito para provocar mesmo a nossa reflexão. Nós evangélicos temos alguns medos, alguns receios com certas expressões. Eu mesmo não gostava dessa expressão, espírito do Natal, mas por falta de entendimento da minha parte. Em que sentido? A palavra espírito, ela tem o sentido, às vezes, de sentido, de essência, porque a Bíblia diz que o corpo sem o espírito morre. Então o que dá vida ao corpo é o espírito. Havendo a separação, o corpo morre. Então o espírito é o ser em si, é a essência. Então quando falamos de espírito de Natal, ou espírito do Natal, estamos falando do sentido do Natal, da essência do Natal. Não tem nada a ver com o espírito do homem, espírito de Deus ou espírito maligno. É a essência do Natal, o sentido do Natal. Ah, pastor, mas por que você não colocou então o verdadeiro sentido do Natal? Ok, mas é que é usado muito a expressão espírito do Natal. Ah, o espírito do Natal. Então eu aproveitei e coloquei. E o que é kenosis? Kenosis eu fiz de propósito. É uma palavra teológica, mas como o pessoal usa muito nozes, né, no Natal, na ceia de Natal, usa nozes, usa uva passa, usa tanta coisa, né? E às vezes nas árvores de Natal tem nozes ali ao redor, enfim. Eu fiz para as pessoas lembrarem. Então kenosis é uma palavra grega que significa esvaziamento ou auto-esvaziamento. Então o que eu quero mostrar para vocês nesta noite é que o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito do Natal é o esvaziamento de Jesus.
é o fato dele ser Deus, e ele se esvazia da sua glória, e vem ao mundo e nasce como um homem. Esse é o verdadeiro espírito do Natal, que infelizmente não se vê por aí. Esses dias eu postei algo, aliás, postaram algo, não fui eu que postei, que é interessante. Celebram o nascimento dele, mas rejeitam a sua mensagem. Qual o sentido de celebrar o nascimento de Jesus, se as pessoas, a grande maioria, não aceita a mensagem dele, rejeitam a sua mensagem? Então é isso que eu quero também mostrar para vocês nesta noite, que celebrar o Natal, comemorar o Natal, vai além de comer um peru assado, de comer uvas, comer frutas, se reunir em família. Tudo isso é muito lindo, é válido, mas não é esse o sentido do Natal. E nós, como cristãos, não podemos viver como pagãos, uma religiosidade sem sentido. Muitas vezes as pessoas não fazem uma oração sequer, a mesa está farta, mas não se lembra de fazer uma oração. E eu estou dizendo de cristãos, estou dizendo de crentes até, que nem sequer fazem uma oração agradecendo a Deus por aquela mesa farta. Todos nós sabemos, ou pelo menos a grande maioria sabe, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa época lá é muito frio, é inverno lá. Então não tinha como os pastores estarem à noite apacentando as suas ovelhas, porque eles não fazem isso em dezembro. Todos nós, ou pelo menos a maioria sabe, que a festa de Natal foi colocada dia 25 de dezembro para substituir uma festa pagã, que era o solstício, que era um culto ao Deus Sol. Então os cristãos, lá nos primórdios, eles tomaram uma decisão. Olha, vamos, como nós não sabemos o dia exato que Jesus nasceu, vamos colocar no dia 25 de dezembro, para combater essa festa pagã ao sol, porque o verdadeiro sol da justiça é Jesus. Então vamos aproveitar a data. Muitas pessoas criticam a nós por comemorarmos o Natal, que é uma festa pagã, que era a festa do Deus Sol. Não, ela foi colocada para substituir uma festa pagã. Que Jesus nasceu, nós sabemos, amém? Não sabemos o dia, um dia ele nasceu. Então, que seja dia 25 de dezembro celebrado. Só que o problema é que o tempo foi passando, os anos se passaram, e agora parece que não há sentido. Como eu disse, as pessoas só festejam. É uma época em que as igrejas geralmente esvaziam. Hoje a igreja está cheia, está lotada. Muitos não vieram de manhã para prestigiar a cantata, e valeu a pena, né? Foi muito lindo. Mas nós temos que fazer dia 22, porque se eu marcasse dia 25, quantos viriam? E eu costumo dizer que ele é o único aniversariante que fica de fora da festa. Quando nós comemoramos o aniversário de alguém, aquela pessoa vira o centro de tudo. E com Jesus não é assim. Eu já falei, as duas festas em que ele deveria ser mais louvado e glorificado, ele é deixado de lado. No Natal, a ênfase é sobre o Papai Noel. Na Páscoa, é sobre os ovos de chocolate. Vocês perceberam como há uma estratégia para desviar a atenção do homem que mudou a história? A história é contada antes de Cristo e depois de Cristo, AC, DC, mas ele não recebe muitas vezes o valor que ele deveria. Então eu quero compartilhar com vocês alguma coisa sobre isso. Há uma polêmica nessa questão da kenosis, se o esvaziamento dele foi total, se foi parcial, se foi consciente, se foi inconsciente. A questão, eu não quero entrar nesse mérito. O que importa é que ele se esvaziou da sua glória. É isso que o texto diz. E olha o que diz o versículo 5: seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus. Então Paulo vai descrevendo, o apóstolo Paulo vai descrevendo a kenosis, o esvaziamento dele. Mas o objetivo é esse. Dentro do contexto que ele traz, o esvaziamento, o se fazer homem, ele diz: agora vocês têm que ter a mesma atitude dele. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu vou falar sobre 10 atitudes. E eu sei, por experiência, que talvez ao terminar a mensagem você não se lembre das 10. Às vezes nem o próprio pregador se lembra, quando ele fala 10 passos para isso, 7 passos para aquilo. Mas se uma das atitudes você se lembrar e passar a praticar, já valeu a pena esta mensagem. Amém, igreja? Olha o que diz o versículo 6: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então a primeira atitude que você deve copiar, imitar de Jesus, é aprender a se desapegar de algo ou alguém, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, ou através de você. Às vezes nós não queremos nos desapegar de uma pessoa, não queremos nos desapegar de uma coisa. E aqui mostra que Jesus, ele não considerou que ser igual a Deus, ser Deus, era algo que ele devia ficar apegado. Ele abre mão, se total, se parcial, se consciente, se inconsciente, esses detalhes não importam. Não é a teoria que vai resolver a questão é que Jesus se desapega do fato de ser Deus. A maioria dos estudiosos entendem que ele deixa de lado a sua deidade, a sua divindade. Eu também entendo assim. Ele não abriu mão no sentido literal, em essência. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele, por algum momento, ele deixa de lado isso. Mas nós vemos, apenas para exemplificar, 2 situações em que mostra um pouquinho da sua divindade, que se ele abrisse tudo, ninguém ao redor suportaria. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém me vê como eu sou e continua vivendo. Não nesse corpo aí que nós temos, nesse corpo que nós temos. Quando ele se transfigura diante dos discípulos, é como se ele tivesse dado uma pequena abertura, e os discípulos se veem envolvidos numa glória que os deixa abobados. Quando ele vai ser preso no Getsemane, que eles chegam, ele diz: a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno. Ele diz: sou eu. Falando ao contrário, eu sou. E quando ele diz sou eu, os homens, é como se tivessem tido um choque de 13 mil volts que tem nesses transformadores aí, eles caem para trás. Eu já falei aqui várias vezes que o judeu não usa a expressão eu sou. Um judeu não fala eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. O judeu não fala. Como ele fala, pastor? Eu médico, eu advogado. Porque o judeu entende que só Deus pode usar a expressão eu sou. E quando Jesus fala eu sou, as pessoas caem para trás. Vamos aplaudir o poder do nosso Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Então, a kenosis, o esvaziamento que ele faz, permite que ele assuma um corpo humano, e para fazer algumas coisas que nós vamos compartilhar aqui. Então a primeira atitude que você deve imitar é se desapegar, quando necessário. Se você está apegado, repito, a algo
ou alguém que esteja impedindo os propósitos de Deus na sua vida. Eu conheço uma pessoa, eu vou usar o seu testemunho aqui, você já falou? Quantos anos ficou frequentando a igreja? Quantos anos você começou a vir na igreja? 6 anos. E eu não estou falando isso para humilhar, não, pelo contrário, é como testemunho e como exemplo daquilo que eu estou falando. Por que ele não tomava a decisão de batizar? Por causa da cerveja, é ou não é? Minha cerveja. Ah, mas eu gosto de uma cervejinha. Ah, ficou 6 anos frequentando. A sorte sua, negão, é que você não morreu. Deus foi misericordioso com ele, amém? Sim ou não? E se nesses 6 anos acontece alguma coisa? Aí, ó, tá de muleta. Larga a mão de ser besta. Mas é um exemplo. Mas ele era pegado. Até que esses dias falou assim: não, chega, não quero mais saber de cerveja. Eu quero é Jesus. Um é cerveja, o outro é o cigarro, o outro é um caso, uma amante que tem. O outro é dinheiro, o outro é religião, o outro é tradição de família. Ah, mas se eu virar crente, eu vou rasgar o verbo aqui. Se eu virar crente, minha família nem ora mais na minha cara. É por quê? Você vai virar um bicho? Se você virar crente? Eu já contei aqui o testemunho de um pastor que antes de se converter era um moço ébrio, bêbado. Volta e meia as pessoas tinham que carregá-lo para casa. E a mãe tinha que dar banho nele, colocar na cama. Um baita de um marmanjo com 20 e poucos anos. Um dia ele entra na igreja Avivamento Bíblico ali em São Paulo, num culto, aceita Jesus. Ele sua, ele começa a suar de pingar, e a ponto de ficar água ao seu redor, e aquele cheiro de álcool, de bebida alcoólica. Ele teve uma libertação ali na hora, no culto. Quando ele chega em casa e diz para a mãe que virou crente, a mãe expulsa ele de casa. Quer dizer, ela preferia um bêbado que os outros carregavam para dentro da casa dela, do que um filho crente que largou da bebida, que ia trabalhar, que ia trazer dinheiro para casa. Glória a Deus que tempos depois ela se converteu também, amém? Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. Mas é isso. Aqui eu estou falando que ele se desapegou de ser Deus. Ele abre mão da sua divindade, da sua deidade, por amor a mim, por amor a você. O que pode ser tão importante que você não possa se desapegar também? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus nunca deixou de ser Deus, como eu disse. Ele se anulou. Sabe o que é se anular? É ser como se não fosse, é ter como se não tivesse, é parar com essa maneira, mas eu sou, mas eu tenho, mas eu, que eu, é você se esvaziar, tudo por um propósito maior. E a boa notícia que eu tenho, Deus tem um propósito muito lindo com a sua vida. Você que ainda não se entregou para Ele, e você que já se entregou, Deus continua tendo propósitos com você, amém? Deus continua tendo propósitos com você. Então a segunda atitude é aprender a esvaziar o ego, porque o orgulho, a soberba infla, o orgulho, a soberba incha, a pessoa se sente a tal, espaçosa. A humildade esvazia. Nós precisamos aprender. A terceira atitude, aqui diz que ele se tornou servo. Nós precisamos aprender a servir mais. É óbvio, você vem para a igreja, você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Mas
as pessoas vêm para a igreja querendo receber. Ai do pastor que não der atenção, ai do pastor que não ficar à disposição. Ok, estamos aqui para isso, mas venha também para servir, não ao pastor, servir a Deus. Amém? Esse tem que ser um sentimento. Você tem todo o direito de ser ajudado, de ser apoiado, mas você tem o dever de servir ao Senhor. Sabe que eu estou feliz com esta igreja nos últimos tempos? As pessoas novas que estão chegando, uma ou outra que não está trabalhando, e até às vezes não é porque não quer, porque ainda não surgiu a oportunidade, mas quase todos estão envolvidos em alguma coisa. É isso mesmo, venha para servir, porque Jesus se fez servo. A quarta atitude, por favor, coloca o versículo aí para ver o final. Olha o que diz o final desse versículo: tornando-se semelhante aos homens. A quarta atitude que nós temos que aprender com Jesus e imitar é aprender a se colocar no lugar do outro, a se identificar. Nós julgamos os outros, apontamos o dedo, e eu já disse várias vezes, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 voltados para você. É 3 contra 1. E Paulo diz aos Romanos: tu que julgas, fazes o mesmo. Alguns aqui estão bravos com alguém. Talvez não é nem de agora, talvez faz anos que você não conversa com alguém, um colega de trabalho, um vizinho, um familiar, porque tal dia te magoou, te ofendeu. Mas eu tenho certeza, sem medo de errar, eu não vou fazer isso publicamente, mas se uma hora que você quiser conversar comigo pessoalmente, eu vou mostrar para você que durante esse tempo que você está com raiva do outro, você fez igual, não para ele, mas com outras pessoas. Só que nós julgamos os outros pelas ações, e a nós pelas intenções. Nós fazemos o mesmo que o outro fez, cometemos o mesmo erro, mas aí para o outro a gente fala: não, ele fez, acabou, não importa, não aceito, errou, blá blá blá. Aí você faz a mesma coisa no outro tempo, com outra pessoa. Ah não, eu fiz, mas no meu caso é diferente, porque a minha intenção era boa, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu sou quase um Deus. Falta pouco para... Olha, se eu demorasse mais um pouquinho para nascer, eu nasci um querubim. E não é assim, irmãos. Nós julgamos os outros pelas ações, e nós fazemos a mesma coisa, só que a nós pelas intenções. Então Jesus nos ensina a se colocar no lugar do outro. Sendo Deus, Ele se faz homem. Será que essa situação que você está, porque isso causa problema para você, raiz de amargura, causa problemas de saúde, causa problemas porque envolve outras pessoas ficam bravas também, ficam revoltadas também, envolve tanta coisa. Será que se você se colocar no lugar do outro um pouquinho, você não vai conseguir perdoá-lo? Você não vai conseguir, quem sabe, entendê-lo? Porque a raiva nunca foi e nunca será boa conselheira. Aprenda com Jesus a se colocar no lugar do outro. E olha o que diz Hebreus 4,15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu disse e repito, são extremos que muitas vezes são ensinados por aí. Como eu disse outro dia, que alguém está ensinando: não importa o que você faça, Deus sabe que você é pecador, então não fica lutando contra o pecado, peca mesmo, que Deus vai te perdoar e está tudo certo. Isso é um extremo. Agora existe também, a Bíblia fala daquele que quer ser mais santo do que o próprio Deus e cai na condenação do diabo. Então são extremos. Eu nem vou querer ser santo mais do que eu devo, mas também não vou ser um corrupto
um corrompido. Agora, se você falhar, a Bíblia diz, João na sua carta ele escreve, diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. E esse advogado é Jesus. Ele passou por toda a tentação, então ele sabe o que nós seres humanos passamos. Então ele pode se compadecer de você, desde que haja um arrependimento genuíno e um propósito de não errar mais. Isso é conversão. O que é conversão? Você está indo num caminho e você volta ao contrário do que você estava indo. Isso é se converter. Então você se arrepende, Deus te perdoa, porque Ele sabe o que um ser humano passa. E agora Ele vai colocar o Espírito Santo em você, para você não viver mais debaixo do pecado. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele nasce aonde? Num presépio. As pessoas montam um presépio no Natal. E o que é um presépio? Muita gente não sabe, mas é um estábulo. É um lugar onde eram colocados animais. Ele foi colocado numa manjedoura. Que lindo, manjedoura. Nada mais é do que um coxo onde os animais comiam feno ou palha. Esse foi o berço dele, porque não havia lugar para Maria. Então Ele pode exigir de nós humildade. Esse texto nos ensina a reconhecermos a nossa condição humana. Observe, queridos, Ele, sendo Deus, se faz humano. E nós, sendo humanos, às vezes queremos ser Deus. Quando você critica as ações de Deus, por que Deus faz assim? Por que Deus não faz assim? Por que Ele não me dá o que eu estou querendo? Por que não acontece comigo o que acontece com o outro? Quando você questiona Deus, desculpa, a realidade é essa. Você está pensando que é melhor que Ele. Eu sei que não sei se cabe muito aqui na sua totalidade, mas só para entender. Tem um camarada que estava assim, reclamando, e ele estava bravo com Deus. E quando você está bravo com Deus, você começa a observar, a achar defeito em tudo. Aí ele olhou um pé de limão, falou: dá uma olhada, um pé dessa altura, uma frutinha desse tamanho, uma bolinha. E o pé de jaca, acho que não é jaca, sei lá o que é, pé de melancia. Jaca é na árvore. Pé de melancia, a rasteira. De repente cai um limão na cabeça dele. Aí o colega dele falou: já pensou se fosse uma melancia? Então às vezes a gente critica, né? Porque está cabreiro com alguma coisa. Então não queira ser Deus. Reconheça a sua condição humana. Sexta atitude: aprender a ser humilde. Ele se humilhou a si mesmo. Isso está ligado à oitava, daqui a pouco eu vou falar. Mas vamos para a sétima: a obediência até a morte. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Observe, ele nasce num estábulo, é colocado num coxo de animais, e quando ele parte deste mundo é numa cruz, que era morte maldita, morte de alguém maldito. Mas ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Por isso que eu louvo, eu glorifico, eu aplaudo a Ele, eu exalto a Ele, eu exalto o seu nome. Aleluia, aleluia. Isso é Natal, querido. É por isso que no Natal reúne família, coma peru, coma uva, coma tudo, mas faça uma oração dizendo: Pai, te louvamos por Jesus Cristo.
Porque Ele não só veio ao mundo, mas Ele veio na minha vida. Mas às vezes muitos não fazem isso. Eu estava dizendo ontem e hoje, ontem fui fazer uma celebração de bodas de prata, que eu estou quase tirando os votos em casamento. Prometo diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, te amar, te honrar, te proteger, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe. São esses os votos que são feitos no casamento. 1 ano depois, 2 anos depois, estão indo para o divórcio. Por quê? Ele me traiu. Traição é algo terrível. Mas você não falou que era na alegria ou na tristeza? Traição entristece. Ou você fica morrendo, fui traída. Mas você não falou que era na alegria ou na tristeza? Mas ele me traiu 10 vezes. Bom, aí precisa de ajuda, fazer terapia, alguma coisa, libertação, de repente é demônio. Mas às vezes é um erro que a pessoa comete e o outro não quer mais. Acabou, não perdoa, acabou. Por mais que o outro se arrependa, eu já vi casais que houve esse problema, mas a pessoa se arrependeu tanto, totalmente. Olha, se a pessoa tivesse dado uma chance, teria o melhor marido do mundo, teria a melhor esposa do mundo, mas foi uma única vez, acabou, não quero mais. E depois entra num segundo relacionamento que às vezes está pior do que o primeiro. Ou outros já estão no terceiro, no quarto, porque estão procurando o cônjuge perfeito. Você não vai achar. Por isso que no casamento tem que ter o triângulo amoroso: marido, esposa e Deus. Amém, igreja? Mas eu disse também, é coisa simples, mas ao meu ver é importante. Quando eu casei, nós casamos aqui nesse salão social. Hoje é salão social, mas a igreja era aqui, 5x11. Eu trabalhava no banco, e bancário é meio besta, meio metido a ter alguma coisa. Come chuchu e rota peru, que lida com muito dinheiro, né? Dinheiro dos outros. Aí o bancário acha que tem dinheiro também. Então o bancário é tudo, vou dizer todos, né? Mas acha que é, né? E os meus colegas, todo carrão e pá, aquela coisa toda. E eu convidei para o meu casamento, aqui ó. Ofereceram, alguém da família ofereceu para nós: eu banco a festa de vocês, mas vai ter que ter chopp. E eu falei: muito obrigado, não precisa. Vai ter tubaína com pão com carne maluca. É isso que teve no meu casamento: pão com carne e tubaína. Aí os caras lá, tudo na mesinha deles lá: ô negão, cadê a ceva? Tá lá no bar. Porque, irmãos, eu estou falando, aproveitando para já dar uma indireta aqui, ou direta mesmo, nos próximos casamentos. Você faz uma cerimônia, você invoca a Deus, chama a Deus, abençoa, já na festa começa a desobedecer a Deus. Mas sabe, se não tiver uma cervejinha, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Jesus foi obediente até a morte. Não é falar mal, não é tirar sarro do seu casamento, não. Tenho certeza que tiraram o maior sarro, não chegou aos meus ouvidos. Mas eu tenho certeza que durante a semana, casamento misto, casamento de pobre. Antigamente, o meu ainda teve tubaína. Porque quando eu era criança, diz que festa de crente jogava suco no poço e subia no balde. É assim que as pessoas falam: a festa de crente é assim, os caras jogam suco no poço e sobe no balde. Que seja, mas Jesus tem que estar presente, amém? E não vem com o argumento de que Jesus transformou água em vinho num casamento, que eu já expliquei isso aqui, é a terceira vez que eu falo, mas é a verdade. Porque tem um nó cego aí na internet que fica falando que é bobeira esse negócio de 2 tipos de vinho, sem álcool e com álcool, é um tipo só. Eu fui em Caná da Galileia. Alguém vai dizer: mas é atualmente. Não, sempre foi assim. Porque o vinho depende da fermentação. Se você fermentar mais, ele vai ficar mais alcoólico. Se você fermentar menos, ele fica menos. Então você chega lá em Caná da Galileia, onde eu estive lá em Israel, onde Jesus transformou água em vinho. Cheguei numa loja e pedi. A primeira pergunta que ele faz: com álcool ou sem álcool? Acabou. E Jesus transforma em vinho,
Mas o mestre Sala diz para o noivo: todo mundo deixa o mais ruim para o final. Você deu o melhor. Por quê? Porque era o vinho mais puro, era um suco de uva integral, com sabor delicioso. É isso que Jesus transformou, amém? Porque o que vem de Jesus é o melhor. Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer. Versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Essa atitude, essa oitava, está ligada à sexta. A sexta atitude é aprender a se humilhar. Veja que ele a si mesmo se humilhou. Nós estamos acostumados, escute isso, nós estamos acostumados a sermos humilhados. Mas por quê? Porque nós nos exaltamos. Sabe por que você está sendo humilhado? Porque você se exaltou. Porque a hora que você aprender a se humilhar, Deus vai te exaltar. É esse o segredo, queridos. Quando nos exaltamos, Deus nos humilha, ou permite que sejamos humilhados. Quando nos humilhamos, Ele nos exalta. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe nome maior do que Yehoshua. Diga Yehoshua. Vamos falar em hebraico bonito. Yehoshua. Esse é o nome original de Jesus. Aportuguesado fica Jesus, mas ele é Yehoshua HaMashiach. Ele é Jesus, o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Esse nome está acima de todo nome. Então escute isso. Está vendo que quer ter a mesma atitude? Você quer sair dessa situação humilhante que você está? Pare de se exaltar. Se humilhe. Peça perdão mesmo estando certo. Deixa para lá mesmo tendo direitos. Se humilhe, porque a seu tempo Deus irá te exaltar. E isso vai acontecer com pessoas aqui ainda esse ano. Se você colocar em prática, o teu 2020 vai começar diferente. Eu sinto no meu espírito dizer o seguinte: tem pessoas que estão com medo da virada do ano, porque a virada do ano para você de 2018 para 2019 não foi boa. Mas o Senhor está dizendo: é porque você se exaltou. Agora você está ouvindo a minha voz. Se humilha, porque eu te exaltarei. E o teu 2020 será de vitória. Diga amém, diga eu recebo. E aplauda aquele que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Por favor, coloca o versículo ali para os irmãos visualizarem. Olha que versículo lindo. Para que ao nome de Jesus. Cadê o versículo? Não, um minuto é muito, já está acabando a mensagem. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe, queridos, a nona atitude: nós precisamos aprender a manter os joelhos dobrados diante dele. Todo joelho vai se dobrar. Vai chegar um dia em que homens, anjos e demônios, até os homens que não o reconhecem como Senhor e Salvador, até os homens que não aceitam sua mensagem, vão se dobrar diante dele. O outro versículo, versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui está relacionado: dobrar os joelhos e reconhecer e confessar o senhorio de Jesus. A diferença vai ser o lugar aonde isso será feito. Porque vai ter gente no inferno, porque olha,
céu, terra e debaixo da terra. Salomão diz assim: para o entendido, o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então, céu, terra, debaixo da terra. Então vai ter gente lá no inferno de joelho dobrado, reconhecendo Jesus é o Senhor, só que vai ser tarde demais. Eu devia ter aceitado a Ele. Eu fui na igreja, eu ouvi mensagem, meus parentes me falavam, meus amigos de trabalho falavam comigo, eu ouvia na televisão, eu ouvi tanta mensagem. Ah, Senhor, Tu és o Senhor. Agora eu reconheço, agora eu sei que Tu és o Senhor. Mas vai estar lá no inferno. Mas vai ter muita gente no céu dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então essa é a diferença, querido. Aonde você vai estar reconhecendo o senhorio dele? No inferno ou no céu? Eu prefiro já começar desde agora, dobrar os meus joelhos e reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. E eu fiz um verso aqui, rimas e versos, e eu quero encerrar com isso. Eu senti de fazer, achei importante. O espírito do Natal não é encher-se de presentes, nem de comidas ou bebidas, nem a busca de deleites. Não é encher-se de egoísmo, nem tampouco de falsidade, disfarçando o consumismo por mera religiosidade. Por favor, me poupem de uma festa equivocada, sem sentido e tão vazia, que a Deus nunca agrada. O verdadeiro sentido deste santo nascimento só pode ser entendido por um grande esvaziamento daquele que, sendo Deus, e a isso não se apegou, humilde à terra desceu e homem servo se tornou. O verdadeiro sentido do Natal é o esvaziamento, a kenosis, de um Deus que é sem igual, a quem erguemos nossas vozes. Glórias a Deus nas alturas, a paz na terra chegou. Que todos digam amém e aplaudam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Por favor, se coloque em pé.